E vem saber o que esperar do live action de Yu Yu Hakusho. E saiu na última sexta-feira o primeiro trailer do live action de Yu Yu Hakusho. E eu venho no vídeo de hoje falar o que esperar dessa adaptação. Vale destacar que eu vou falar aqui sobre como é que foi a produção até o momento, vou falar como é que funcionou o mangá, a publicação, vou falar o que aconteceu no trailer para falar minhas expectativas, o que eu achei do trailer, e no final eu dou uma conclusão se eu estou mais ansioso ou mais preocupado com a adaptação que vai sair pela Netflix. Bom, primeiramente, eu queria falar um pouco sobre a produção de Yu Yu Hakusho. Porque quando você vai ter um produto tão grande como é Yu Yu Hakusho, você espera que a divulgação e o marketing seja gigantesco em volta dessa obra. E aí gera a primeira preocupação envolvendo isso. Não foi bem assim que aconteceu. Primeiro, eles divulgaram os posters. Posters envolvendo só a mão dos personagens, para você saber quem é cada um deles ali. Depois, divulgaram quem seriam os atores que iriam fazer os personagens e gerou uma preocupação pela diferença que saiu, porque já saiu os atores com o visual que seria na série. Só que depois que saiu isso, não saiu mais nada da série. A Netflix focou muito nesse último semestre, posso dizer assim, no live action de One Piece. Então, pra focar muito em One Piece, eles meio que não divulgaram tanto outras produções deles. Muitas produções foram deixadas de lado. E Yu Yu Hakusho foi um desses casos. Tanto que recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando quais seriam os próximos live actions que iria sair. E eu falei, Yu Yu Hakusho está marcado para dezembro, mas eu não sei se vai sair esse ano, porque não divulgaram nada sobre. E a partir daí, eles finalmente soltaram o primeiro trailer. Pra quem não sabe, saiu na sexta-feira 2 trailers de Yu Yu Hakusho live action. Um que todo mundo assistiu, que ficou conhecido mesmo, mas saiu um segundo trailer, onde é o mesmo trailer, só com cenas extras. É como se soltassem um trailer pro mundo inteiro e um trailer só pro Oriente. Esse trailer que soltou só pro Oriente, ele é um trailer com algumas cenas extras que mostram um pouco mais de algumas sequências de ação e é legal de se ver para saber um pouco mais de como vai ser alguns elementos da série. Mas antes de falar realmente sobre o trailer, eu queria falar um pouco sobre a obra original. Yu Yu Hakusho foi escrito pelo gênio Yoshihiro Togashi. Yoshihiro Togashi, para quem não sabe, além de escrever Yu Yu Hakusho, que foi muito importante na época que lançou o mangá, ele também foi responsável por um mangá Level E, que pouca gente não conhece, mas vale a pena ir atrás. É um mangá bem curtinho, então você consegue terminar em horas ele, e ele realmente é uma boa leitura. E a sua grande obra da sua carreira, que está em publicação até hoje, Hunter x Hunter, ou Hunter vs Hunter, ou Hunter x Hunter, cada um fala de um jeito, mas o importante é, essas são as 3 obras de Yoshihiro Togashi. Pra quem não sabe, Yu Yu Hakusho teve o seu mangá, teve seu anime, e também ganhou alguns filmes no final dos anos 90. O mangá de Yu Yu Hakusho foi publicado entre o ano de 1990 e terminou sua publicação no ano de 1994 e fechou com 19 volumes. Como você pode ver na minha coleção, ele já foi publicado aqui no Brasil mais de uma vez, mas essa coleção que eu tenho aqui e que é a mais fácil de se encontrar foi lançado pela JBC. Depois disso, eles soltaram o anime, que ficou em exibição entre os anos de 1992 e foi ao ar até o ano de 1994 e se encerrou com 112 episódios. Depois disso, lançaram 2 filmes, um em 93 e um em 95. Pra quem não sabe, sempre é bom destacar quando fala sobre Yu Yu Hakusho, sobre a sua dublagem. Eu acho que tem pessoas que são fãs dessa obra e até cansam de ouvir isso. Mas é sempre bom destacar que um dos motivos de Yu Yu Hakusho fazer tanto sucesso aqui no Brasil foi a sua dublagem própria. Obviamente, esse não é o único motivo. Yu Yu Hakusho, ele é uma obra muito maior do que isso. Ele tem ótimos personagens, uma narrativa incrível, mas a dublagem ajudou muito. E a dublagem é tão diferente e eu já vi os dubladores falando por que isso aconteceu. Isso aconteceu porque na época eles tinham uma liberdade um pouco maior e essa obra, quando chegou na Rede Manchete, eles tiveram uma liberdade um pouco maior para poder fazer a dublagem como eles queriam. E eles quiseram fazer essas adaptações pro Brasil, porque se você assistiu o Yu Yu Hakusho original ou leu o mangá que é lançado pela JBC, você vai ver que as piadas, apesar de funcionarem, funcionam menos do que no anime. Isso acontece porque essas piadas, eles existem no original, só que elas são adaptadas para lá. Na verdade, elas são feitas para lá, são feitas para um público internacional entender. Aqui eles colocaram uma dublagem, coisas que a gente entenderia normalmente, e aí saíram coisas como essa.
Escuta aqui, ô cabeludo, você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou metade. Eu não vou deixar essa parada pra vocês não, sabia? E essa dublagem única, que eu acho que seria impossível acontecer hoje em dia, é um dos motivos de Yu Yu Hakusho ser um anime que fez tanto sucesso na época que ele lançou, marcou tanto a cabeça das pessoas. Mas eu gosto sempre de destacar, não é só a dublagem, a obra é fantástica por si só. Se tirar a dublagem, as piadas, ele ainda vai continuar sendo um anime incrível e uma obra incrível, tanto que o mangá é incrível, mesmo não tendo as piadas que o anime tem. E agora eu vou falar um pouco qual é a sinopse para quem não conhece Yu Yu Hakusho. E a sinopse é mais ou menos assim. Em um dia fatídico, Yusuke Urameshi, um criminoso de 14 anos com um futuro sombrio, tem uma chance milagrosa de mudar as coisas quando se joga na frente de um carro em movimento para salvar uma criança. Seu último sacrifício está tão mal colocado que as autoridades do reino espiritual ainda não estão prontos para deixá-lo passar para o outro mundo. Koema, herdeiro do trono do rei espiritual, oferece a Yusuke a oportunidade de recuperar sua vida completando uma série de tarefas. Com a orientação da deusa da morte Botan, ele deve impedir a presença do mal na Terra como uma espécie de detetive espiritual. Para ajudá-lo em sua aventura, Yusuke recruta seu ex-rival Kuwabara e dois demônios, Riei e Kurama, que têm um passado criminoso. Juntos, eles treinam e lutam contra inimigos que ameaçam a própria existência da humanidade. Essa é a melhor sinopse que eu consegui encontrar para poder resumir a obra. E a partir daí, agora que eu já falei bastante da obra original, vou falar um pouco sobre o trailer que saiu. Bom, tem coisas muito positivas no trailer que realmente chamaram a minha atenção, mas também tem muita coisa que fez com que eu ficasse com o pé atrás. O primeiro ponto que chamou muito a minha atenção seria envolvendo o visual dos personagens. Eu tinha muito medo de como eles iam ficar em tela. E anime, de modo geral, gera um pouco essa preocupação, porque quando você pensa em mangás ou animes, tem um visual um pouco mais cartunesco, que é meio difícil imaginar como ficaria num live action. E aqui eu acho que ficou bem. Destaque obviamente pro ator do Yusuke, que eu acho que ele ficou melhor. O do Kuwabara eles adaptaram um pouco mais, mas o Riei e o Kurama também não ficaram ruins. Outra coisa que eu sei que tem que ser visto ao longo da obra é que o Toguro já aparece. E o Toguro ficou legal visualmente. Vai lembrar, quando você assiste o Yu Yu Hakusho, você sabe que o Toguro, ele não foi um personagem que foi feito de graça. Você vê que o personagem e o design, ele foi pensado exatamente nos brucutus dos anos 80. Então o Arnold Schwarzenegger e principalmente o Sylvester Stallone foram muita inspiração para criar esse personagem. E não tem como esperar que esses atores vão fazer o Toguro na série. Então o ator, visualmente pelo menos, ele parece bastante. Esse ponto eu gostei, chamou minha atenção. O visual não me desagradou e tem até alguns momentos de ação que eu gostei de como já mostraram como o poder deles vai funcionar. Até a espada do Kuwabara, que eles mudaram a cor, não me incomodou. O problema é o CGI. O CGI já começou a me incomodar um pouco desde o trailer, porque tem momentos que ele parece ser muito bonito, como quando eles chegam no reino espiritual. Fizeram uma adaptação ali, até achei legal para não ficar a Botan em cima da sua... voando pelos lugares. Colocaram um barquinho, ficou interessante o visual, mas quando você vê algum momento de luta, você vê que tem um pouquinho de medo de como o CGI vai ficar, e até os cenários serem muito cenográficos. Tem alguns cenários, como por exemplo, o do Torneio das Trevas, que você vê que escolheram cenários bem escuros para fazer a série. Isso normalmente é utilizado para esconder bastante o CGI. Então, isso gera um pouco de preocupação. E o Hakusho tem muito demônio em certas partes. O Torneio do Poder, por exemplo, é recheado de demônios. Então, gera um pouco de preocupação de como vai ficar em tela, mas de modo geral, tem coisas interessantes ali. Eu até gostei do Legan que colocaram no final, mas de modo geral, quando você vê que são dois pontos são dois pontos diferentes. Enquanto o visual não me desagradou do universo, dos personagens, parece muito, você consegue reconhecer os personagens ali. Já o CGI já me incomoda um pouco no trailer, mas vamos ver como é que vai ser quando a série sair. Pode ser que esse foi um trailer inicial, e até a série sair, eles dêem uma melhora no total do CGI, e fica até melhor algumas cenas que estão aqui, porque o trailer não é o produto final, eles ainda estão trabalhando na pós-produção, então é normal você esperar que eles melhorem. E agora que eu já falei um pouco sobre o visual dos personagens, que foi algo que eu gostei, e o CGI que me preocupou, agora eu vou falar da minha preocupação máxima, que eu tava segurando pra falar, mas vendo o trailer foi algo que, a primeira vez que eu vi, eu nem reparei muito nisso, que eu tava empolgado vendo as coisas, vendo os personagens que eu gosto tanto em live action, mas quando eu revi o trailer umas 2 vezes, aí tirou minha preocupação, que é: mas até onde vai esse arco? Porque Yu Yu Hakusho não tem tantos arcos assim. E a primeira vez que eu vi o trailer, vendo bem rápido, empolgado, eu pensei, eles vão até o arco do resgate da Yukina. Se pensar na ordem do anime, pra você conseguir não ter tantas coisas. Mas revendo o trailer, você consegue ficar visível que não. Eles vão até o arco do Torneio das Trevas. E aí gera grandes preocupações. Primeira, esse fator do CGI que eu mencionei. Tudo bem, o CGI pode melhorar. Mas se esse trailer saísse há 2 meses atrás, eu ficaria mais tranquilo. Falta
um mês pra série sair. E ela vai sair em 14 de dezembro, pra quem não sabe. E aí me entra outra coisa que incomoda. Quantos episódios vai ter essa série? Porque realmente vai ser muita coisa pra ser resumido ali. Pra quem não sabe, os arcos de Yu Yu Hakusho, até onde a série vai adaptar, se você seguir o anime, você vai ter o primeiro arco, que é o detetive espiritual, onde o Yusuke vai fazer sua jornada como detetive espiritual, tentando retomar o seu corpo e sua vida normal. Depois disso, você já entra no arco do Lando. Pra quem não lembra, o Lando é o arco que o Yusuke vai conhecer a Mestre Genkai. Um arco muito importante pra ele conhecer a Mestra Genkai, pra ele conhecer um pouco mais do Legan. O Lando é um vilão legal, eu gosto do Lando. A partir daí, você tem o resgate da Yukina, que é um arco que eles apresentam o Toguro, e aí você chega no Torneio das Trevas, que é o grande arco que todo mundo conhece. Ou seja, você tem praticamente 4 arcos para mostrar em uma temporada. Claro, você pode não terminar o Torneio do Poder, você pode terminar com um grande gancho e a partir daí seguir para uma próxima temporada. Mas uma coisa que faz com que o Torneio do Poder seja tão incrível é porque a equipe do Yusuke é muito legal, a do Toguro é muito legal, mas quando você pega outros personagens ali em volta, outros grupos, muitos são marcantes e muitos são criativos. Vamos cortar esses grupos? Vamos pular essa parte? E aí chega aquela pergunta, quantos episódios vai ter essa temporada? Se você pegar a média de episódios de live action que a Netflix tá saindo, é entre 8 e 10. Essa é a média dos últimos live actions em série que eles soltaram. E aí fica pensando, será que eles vão fazer 10 episódios? Até o Torneio do Poder vai ser o quê? 2 episódios por saga? Eu tenho medo de ser muito corrido. Eu tenho medo que a relação dos personagens, que é algo fundamental para essa obra funcionar, não funcione tão bem aqui. E aí, se alguém pergunte, você pode voltar e ver que 2 personagens que são do grupo do Toguro no Torneio das Trevas, que é o Bui e o Cara Azul, já aparecem no trailer. Então o torneio vai acontecer e Toguro versus eles, o Yusuke é o final do torneio. Então eles vão adaptar muita coisa na primeira temporada. Então gera preocupação para isso e volta a preocupação pro CGI. Para mim o Torneio das Trevas, ele pode fazer uma temporada inteira de live action só sobre isso, porque funcionaria muito bem. Funcionaria como um começo, meio e fim, só com um arco de torneio, seria perfeito. Aqui pode ser algo rápido, apressado, que não funcione bem. E de novo, o CGI da série me preocupa como um todo. Então é isso que eu queria falar sobre o trailer como um todo. Eu acho que tem um CGI que tá me preocupando. A quantidade de arcos e sagas me preocupa, porque eu acho que vai ter personagens que vai ser simplesmente jogado e arrastado e não vai ser bem desenvolvido aqui. Ainda mais considerando o tanto que a Netflix não está divulgando essa série, mas pelo menos o visual dos personagens funcionou. E aí eu chego na conclusão do vídeo. Esse trailer, ele me empolga ou ele me preocupa pra série? Ele me preocupa muito. É um trailer muito empolgante quando você vê a primeira vez, quando você gosta da obra. É legal ver os personagens ali. Você vê que o espírito da série tá muito legal, mas essa quantidade de arcos, a quantidade de personagens que tem nesses arcos, eu acho que pode gerar uma pressa muito grande em desenvolver isso, fazer com que personagens não tenham um grande desenvolvimento, perca muito da piada, perca muito do desenvolvimento e meio que vire aquela casca oca. Tem grande chance disso acontecer. Se é aquela série que você vê o Hakusho em personagens, em sagas, em nomes, mas na hora de entrar no que realmente fez o anime ser bom, o mangá ser bom, aí pode ser que não seja tão bom assim. E quando você vê o retrospecto da Netflix com live actions nos últimos anos, preocupa mais ainda. Porque tudo bem, eles acertaram no impossível. Eles fizeram uma boa adaptação de One Piece para live action, algo que achava impossível. Mas no One Piece já tem esse problema. Alguns arcos eles apressaram muito e alguns personagens foram mal desenvolvidos na trama como um todo. O Usopp, por exemplo, o arco do Usopp é bem ruim, mas no live action, a pior parte do live action. Então, apesar do live action ser bom e ser uma grande surpresa pra mim, eles conseguiram acertar, isso é o que dá uma maior esperança. Mas eles fizeram o live action de Kimi no Todoke, que era um live action fácil, ele ficou da média pra baixo. Cowboy Bebop não foi um live action bom. Eles fizeram Death Note, que também não foi bom. Então gera, Full Metal foi deles também, a última parte não foi legal. Então gera essa preocupação, porque muitas coisas que eu tô reclamando em questão de expectativa de Yu Yu Hakusho, você vê que a Netflix erra regularmente. CGI, desenvolvimento de personagem, apressar arcos. Então no fim, eu fico mais com o pé atrás. É a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito empolgado, achei que tinha um potencial gigantesco, mas quando eu fui reassistindo o trailer, repensando em cima dele para fazer o vídeo, agora eu fiquei bastante preocupado. Mais até com que os arcos do que com o CGI. Como eu falei, o CGI ainda tem uma esperança de, olha, eles podem melhorar nesse último mês, refinar melhor o CGI e ficar bom. Mas agora, os arcos, tantos arcos em pouco episódio, muita coisa pode ser cortada e a partir daí pode gerar essa preocupação de não sair algo bom.
Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha desse trailer de Yu Yu Hakusho? Você ficou mais empolgado ou preocupado? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.